Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Simpar para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente, e Denis Ferres, diretor administrativo, financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador de Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Simpar, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Simões. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir. Bom dia a todos. Quero agradecer a participação de todos vocês. Estamos dando início à divulgação dos resultados da Simpar do segundo trimestre de 2020. Vamos começar pela página 1, quando nós falamos da nossa reorganização empresarial. Quero começar agradecendo muito o trabalho e a dedicação de toda a nossa equipe. Os últimos 4 anos trabalhamos duro para essa reorganização, para esse desmembramento, para que a gente pudesse iniciar um novo ciclo. E o último movimento que foi feito é o qual nós destacamos aqui na página 1, do qual teve muita dedicação de toda a nossa equipe de controladoria, financeiro, administrativo e até da equipe operacional. Muito obrigado a todos vocês mesmos. Quero aproveitar para agradecer aos nossos acionistas ou potenciais acionistas, que isso tudo se deu origem, começou nos últimos 4 anos, por ser questionado por alguns investidores que diziam para nós que deveríamos ser mais separados, desmembrar as informações, de uma forma que ficasse mais fácil da companhia ser mais bem entendida e, como consequência, gerar valor, simplificar a estrutura, a transformação, contribuindo com a perpetuação dos negócios. E foi ouvindo vocês que, então, nós decidimos caminhar nessa trilha para que a gente tivesse essa reorganização executada. É um momento para nós único, nós estamos muito felizes e acreditamos que essa nova estrutura organizacional contribuirá de uma forma diferenciada para nós entrarmos num novo ciclo de desenvolvimento. Estamos com a estrutura feita, com as empresas separadas, com gestão independente, com metas dadas pelo Conselho e objetivos muito claros de desenvolvimento para cada uma delas para os próximos anos e todas elas envolvidas em setores que têm grandes oportunidades de crescimento, de melhoria de margem e com escala. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Começando agora então na página 1, nós mostramos aqui em cima como era a nossa estrutura. Temos aqui a Simpar, Free Float e outros como acionista, nesse quadro menor, onde a JSL está aqui. Ela fazia um papel operacional, logística, todas as operações logísticas estão aqui, mas também um papel de holding, controlando as outras 5 empresas, lembrando que a Movida ela já tem um Free Float e é uma empresa listada. O que foi feito? Após a criação de um comitê independente de avaliarmos as alternativas, foi proposto utilizar a Simpar, que é uma holding familiar dos controladores, do qual eu faço parte, que ela fosse a empresa que se tornasse a holding de todas as outras. Com isso, não mudaria o controle e já nasceria uma empresa de logística totalmente independente, que é a JSL, nascendo, então, a maior empresa de logística rodoviária do Brasil, com o maior portfólio de serviços. Então, foi isso que foi feito. Nós vamos falar de todo o processo da governança na próxima página
Mas a estrutura então passa a ser assim: a holding da família JSP, o free float de 30% no novo mercado, outros acionistas nos quais também tem a família com ações na física. Então cria-se a Simpar, que passou a ser a nossa nova empresa listada, com o papel exclusivo de holding. E assim, então, passando a controlar as 5 empresas conforme já era, mais a logística, que fica aqui 100% controlada pela Simpar, sendo a maior empresa de logística rodoviária do Brasil. Com essa reorganização empresarial, nós temos a certeza que estamos preparados de uma forma diferente e única para um novo ciclo de desenvolvimento. Nós acreditamos muito que com essa reorganização nós vamos criar valor para os acionistas, também para os clientes, com foco mais específico em cada atividade, a simplificação da estrutura corporativa, a transformação em companhias totalmente independentes, a transparência dos números de cada companhia para que possa ser mais facilmente entendido por todos vocês e, com isso, com certeza, a perpetuação do nosso desenvolvimento de cada negócio de uma forma extremamente sustentável. Passando agora para a página 2, eu gostaria de comentar com vocês que como foi escolhido que a holding da família seria o veículo, a empresa mais natural a se tornar uma holding do grupo e assim listada, de uma forma que todos os minoritários não tivessem nenhuma diluição, mas por ter parte relacionada, nós convocamos a Assembleia, a todos os acionistas, e nós, acionistas controladores, anunciamos desde o início que nós acompanharíamos o voto dos acionistas minoritários. Ou seja, o que a maioria dos acionistas minoritários decidisse, nós acompanharíamos. E ficamos extremamente felizes que a Assembleia que aconteceu há poucos dias, por unanimidade, foi aprovado por todos os acionistas minoritários. O que mostra a qualidade da nossa proposta, mas também o nosso nível de governança e respeito com os acionistas minoritários. Desde quando nós abrimos o capital da companhia, a gente sempre disse que nós gostaríamos de se relacionar com os acionistas da mesma forma que a gente sempre se relacionou com as instituições financeiras e com os nossos clientes. Um relacionamento transparente, claro e objetivo, buscando isso, um relacionamento de longo prazo. O que muda, gente? Todos os acionistas que eram da JSL passaram a ser acionistas da Simpar, que passa, então, a fazer um papel de holding, tendo 100% das ações da JSL Logística, 100% da Vamos, 100% da CS Brasil, 100% da BBC e da Original, e 55,1% da Movida, sendo que o resto está no novo mercado. Isso é a alteração que aconteceu. Segundo, ao invés do ticker ser JSL G3, a Simpar será, a partir do dia 6 de setembro, está listada como SimG3. O JSL G3 permanece até o dia 6 de setembro. Ok? Essa é a alteração. Com isso, nós passamos a ter uma holding pura e as atividades de logística ficam na companhia controlada 100% pela Simpar, que é a JSL, que deixa de fazer o papel de holding e consolida-se como a maior empresa de logística rodoviária do Brasil, com maior portfólio de serviço, com foco exclusivo no seu desenvolvimento e na sua execução do seu plano de negócio direcionado pelo seu conselho. Quais são alguns dos nossos principais objetivos? Com essa criação da holding, quais serão as principais atividades da holding? Preservar os valores do modelo de gestão e a nossa prática de governança. Promover geração de valor sustentável aos acionistas, clientes e sociedade. Nosso objetivo é gerar valor. Valor para a sociedade, valor para os acionistas, valor para os nossos colaboradores, a nossa gente, que é o maior diferencial das nossas empresas. Teremos a missão de direcionar, controlar a execução de planos de negócios de suas controladas e desenvolver novos negócios e segmentos de atuação. A Simpar passa a ter uma dos seus objetivos, atração, formação e retenção de gente, que é o maior diferencial de todas as nossas empresas. O nosso desenvolvimento ao longo de todos esses anos e as transformações que foram acontecendo só foi possível
por termos instituições financeiras que nos apoiem, nossa gente que trabalha duro, com foco em atender e encantar os nossos clientes e pela oportunidade que os clientes têm nos dado. Essas serão algumas das principais missões da Simpar. Agora, então, passando para a página 3, a gente conta rapidamente aqui um pouco da nossa história. Nossa empresa foi fundada há 64 anos pelo meu pai, como uma transportadora. Já no seu DNA de execução e desenvolvimento progressista, comprou em 70 uma empresa que era maior que a dele. Ao longo da nossa história, pela origem dele como caminhoneiro, foi mecânico, mascate, quer dizer, sempre contribuiu muito com a sociedade dentro das suas possibilidades onde tivesse inserido. A partir de 2006, nasce então o Instituto Júlio Simões, onde passou a coordenar todas as ações sociais e de sustentabilidade feitas pelas empresas. Criamos em 2009 a CS Brasil, adquirimos algumas empresas extremamente complementares ao portfólio de nossos serviços, como Skill, como Movida. Fizemos um IPO da JSL em 2010, lembrando que naquele momento era uma empresa de transporte e logística, que tinha no seu portfólio alguns outros serviços, como aluguel de veículos, de caminhões, máquinas. Ao longo da história, que é exatamente o que eu estava dizendo da transformação, separamos essas unidades de negócio em empresa completamente independente, colocando a locação na Movida, criando a Vamos, a BBC Serviços Financeiros, a Original Concessionária de Automóveis. E nesse desenvolvimento, nasce então, em 2020, a Simpar, que passa agora a fazer o papel de holding pura, conforme falei nas páginas anteriores para vocês, e a JSL retorna às suas origens com foco específico em logística, transporte, nascendo então a maior empresa de logística rodoviária do Brasil. Agora então, na página 4, nós vamos passar aos principais destaques financeiros do segundo trimestre de 2020. A JSL registra um lucro líquido de 536 mil, devido ao menor volume transportado e tudo o que tem acontecido no Covid, incluindo abril. A nossa felicidade e o trabalho duro de todo o grupo, que tem trabalhado de maneira incessante, contribuindo inclusive com o abastecimento da sociedade. Tivemos já em maio e junho um lucro líquido recorrente de 10 milhões de reais, o que já começa a indicar uma recuperação dos nossos resultados. Adquirimos a Fadel, uma empresa reconhecida pela sua alta qualidade de gestão, também sendo a sua equipe o seu grande diferencial, tendo no seu portfólio mais de 68% na distribuição urbana, iniciando algumas operações no e-commerce, da qual a nossa companhia terá 75% e a Fadel continuará totalmente independente, tocada pelo nosso sócio, fundador da Fadel, Ramon, que tem alta capacidade de gestão e construiu essa bela companhia. Fizemos a aquisição da Transmoreno, uma empresa de transporte de carro 0 quilômetro sobre carretas. Mercado esse que a gente acredita que podemos contribuir muito com os clientes, gerando uma qualidade de serviço ainda melhor, através da inovação que contribua com os clientes. Acredito que seja a 5ª empresa do país no transporte de carro zero, com uma aliança estratégica com a Renault e com a Nissan extremamente importante e reconhecido pela qualidade dos seus serviços. Isso, mais uma vez, mostra um ciclo de desenvolvimento que a logística tem oportunidade nesse Brasil, que por mais que se desenvolva ferrovias e cabotagem, o rodoviário será sempre essencial como um complementar a todos os seus modais. Temos a Vamos, que atinge um lucro líquido de 39 milhões de reais, um EBITDA de 152 milhões de reais, 12% maior o seu EBITDA do que o ano passado, e um ROIC de 11%, mostrando a resiliência do negócio. Não somos uma ilha da fantasia na Vamos, mas ela tem o seu desenvolvimento completamente descolado da economia do país, inclusive de momentos tanto esse inesperado como o Covid. CS Brasil apresenta um lucro líquido de 19 milhões de reais no trimestre, com um EBITDA de 83 milhões de reais, um crescimento de 2,3% comparado ao ano passado, com uma margem de EBITDA 51,8%,
sendo maior 8,2 pontos percentuais superior ao ano passado. A CS Brasil segue se beneficiando da resiliência do modelo do seu negócio de GTS, que representa 82% da sua receita, sendo que obteve um ROIC de 13,8%. E dentro do nosso planejamento estratégico, cada vez mais prevalecendo a alocação dos negócios de veículos, automóveis e caminhões que contribuem com os serviços do setor público. Temos a Movida, que já divulgou o seu resultado no dia de ontem, que atingiu um lucro de 2,6 milhões de reais, com EBITDA de 151 milhões e uma margem EBITDA de 50,7%, 10 pontos percentuais acima do ano passado, e uma venda recorde de 19.460 carros no segundo trimestre de 2020, 15% superior ao mesmo período do ano passado, em meio à pandemia. Aproveito para agradecer o trabalho e a dedicação do comprometimento de toda a equipe liderada pelo Renato, pelo Edmar, que tem feito um excelente trabalho, uma agilidade e uma profundidade muito grande no medindo esforço dia e noite com a execução com tanta excelência no meio à grande crise do Covid-19. Fizemos também a renovação do nosso compromisso com os signatários dos princípios do Pacto Global da ONU e tivemos dentro da JSL Vamos e Movida, nos comprometemos com o combate ao desmatamento na Amazônia através de carta aberta. E quando olhando então a Simpar consolidada com as suas empresas controladas, obtivemos um lucro líquido de 156 milhões de reais no segundo trimestre, que é um crescimento de 120% comparado com o igual período do ano passado, lembrando que aí estão os efeitos do swap do bonde. Quando excluímos, então, o ocorrido com o swap, tivemos um lucro líquido consolidado de 13 milhões de reais. Tivemos uma receita líquida de 2 bilhões e 200 milhões de reais e um EBITDA de 470 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, com uma margem de 35,3%, 5,1 pontos percentuais superior na comparação ao ano passado. E mantivemos um caixa reforçado suficiente para cobrir a amortização 2,5 vezes, atingindo 5 bilhões e 700 milhões de reais ao final do segundo trimestre de 2020. Agora, então, passo a palavra ao Denis, que vai falar para vocês os resultados financeiros da Simpar de uma forma consolidada, mas mais detalhada. Por favor, Denis. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Passando então para o slide número 5, falamos dos resultados financeiros do grupo. Simpar consolidado. A receita líquida nos últimos 12 meses totalizou 9,6 bilhões de reais. E quando olhamos o trimestre esse afetado pela pandemia, ainda assim a companhia registrou uma receita líquida total de 2,2 bilhões de reais, uma redução de apenas 8% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Falando do EBITDA e da margem EBITDA à direita, entregamos uma margem EBITDA de 35%, superior ao mesmo período do ano anterior e superior também à média apurada nos últimos 12 meses e também superior ao ano de 19 e 18, mesmo nesse ambiente. Quanto ao valor nominal do EBITDA, foi de 470 milhões de reais, apresentando uma redução em relação ao mesmo período do ano anterior de apenas 9%, apesar da pandemia. Já o EBIT apresentou no final do segundo trimestre um total de 199 milhões de reais, com uma redução de 36%. Redução essa maior do que os 9% que nós vimos no caso do EBITDA, explicado principalmente por um aumento da depreciação dos ativos na unidade da Movida. Passando então para a última informação desse slide, à direita abaixo, temos o lucro líquido e a margem líquida. O grupo registrou o maior lucro de sua história nesse trimestre do Covid, 157 milhões de reais. Esse número apresenta impactos positivos oriundos da reorganização do grupo, onde tivemos que fechar alguns contratos de derivativos e reabri-los, causando um importante reconhecimento de ganho e também baixar alguns créditos fiscais sobre prejuízo fiscal. Então, o efeito líquido
é que deu o grande impulso aqui para registrarmos esse lucro recorde. Esse lucro, então, registra uma margem de 7,1%, aonde, excluído esses efeitos pontuais, ainda assim teríamos um lucro de 13 milhões com a margem de 0,6%, apesar de todo esse cenário de pandemia. Passamos então para o próximo slide, de número 6, onde falamos dos investimentos do segundo trimestre de 2020. Observando o quadro ao centro, fizemos um investimento bruto de 648 milhões de reais e vendas de 851 milhões de reais, provocando um efeito negativo nos investimentos. Eu não lembro nos últimos 12 anos disso ter acontecido, mas isso demonstra a nossa disciplina e reação frente à incerteza causada pela pandemia. Então, em linha com a nossa estratégia e graças a uma gestão bastante enérgica e dinâmica, principalmente executada pela Movida, nós registramos vendas recordes de veículos no período e validamos a tese que nossos ativos são líquidos e, quando necessário, podemos sempre monetizá-los, mesmo em ambientes adversos. Quando olhamos no detalhe o que aconteceu com cada empresa, reflete também a condição operacional e o perfil desses negócios. Por exemplo, começando com a Vamos na alta esquerda, ela fez um investimento líquido de 206 milhões. Dissemos ao longo desse trimestre que a companhia continuava seu curso normal, apesar desse ambiente de pandemia, e fazendo os novos negócios, e a confirmação disso está aqui nesse número, onde o investimento líquido no período foi de 206 milhões de reais. Já a JSL, como a gente tem dito, que o seu perfil, em grande parte, leve em ativos nas suas operações, tem confirmado isso com volumes recorrentes de investimento bem menores do que aquele que se via quando nós não tínhamos as empresas separadas. Então, ela investiu 24 milhões e é uma companhia que hoje tem cerca de 65% da sua receita baseada em contratos leves em ativos. Já a CS Brasil, que depende mais das oportunidades do setor público, executou os investimentos que já estavam vinculados a licitações ganhas num valor líquido de 6 milhões de reais. E a Movida, que foi a grande responsável por essa execução de venda, entregou um desinvestimento líquido da ordem de 427 milhões de reais. Assim, gostaria de passar para o próximo slide onde falamos do endividamento da Simpar consolidada. Dissemos ao longo desse período de crise aí, causada pela pandemia, que a gente tinha agido de forma conservadora, né? E em todos os disclosures que nós demos, os senhores viram o nosso saldo de disponibilidade, de caixa, né, crescendo. E nessa divulgação aqui não é diferente. Então, gostaria de chamar a atenção que o caixa da companhia atingiu, ao final do segundo trimestre, 5,7 bilhões de reais, que é suficiente para cobrir 2,5 vezes a amortização nos próximos 12 meses. E quando olhamos os nossos indicadores referentes ao covenant, todos eles temos folga, apesar desse cenário turbulento. Isso ratifica a diversificação de atividades, clientes e setores que o grupo tem, com uma qualidade de crédito, promovendo a resiliência, também pautada em contratos de longo prazo, né? Então, objetivamente falando dos índices, a gente tem aqui o primeiro índice, que é a dívida líquida sobre EBITDA adicionado. Ele registrou 1,7 vezes, onde o máximo permitido pelo covenant seria de 3,5, lembrando que esse é um covenant usado localmente e no conceito de manutenção. O indicador seguinte é o EBITDA adicionado sobre juros líquidos. Esse índice registrou 10,8 vezes, onde o mínimo permitido pelo covenant seria 2 vezes, também é um índice usado nas operações locais, no conceito de manutenção. Já o índice que a gente usa no mercado externo é dívida líquida sobre EBITDA, registrou 3,9 vezes, onde o máximo seria de 4,4 vezes, lembrando que a característica aqui é de incorrência, que significa dizer que você, após esse limite, ainda teria alguma flexibilidade. Para simplificar, estimo aqui em quase uma vez EBITDA. Então, também bastante tranquilo.
Apenas para registro, a nossa dívida líquida, então, ficou em 8,5 bilhões, onde todo o endividamento tem sua origem em dólar, está 100% protegido contra a variação cambial, e o custo médio da nossa dívida líquida após impostos, em junho, é de cerca de 3,6% ao ano. Com isso, gostaria de passar para o slide onde a gente apresenta a composição da rentabilidade da Simpar. Começando aqui pelo alto à esquerda, a gente tem a contribuição ao lucro vinda da Vamos, com 39 milhões de reais e um ROIC nos últimos 12 meses de 11%. Já a Movida contribuiu com 3 milhões de reais e um ROIC nos últimos 12 meses de 9%. A CS Brasil, um lucro líquido de 19 milhões de reais e um ROIC de 8,9%. E a JSL Logística, um lucro de 1 milhão de reais e um ROIC nos últimos 12 meses de 7,4%. Já a Original teve um resultado negativo de 2%, e a BBC Leasing, um resultado de 1 milhão de reais, com um retorno sobre capital investido de 23%. Somando todos os lucros das empresas, totaliza 60 milhões de reais, que, de novo, impulsionado pelo aquele fator extraordinário de realização do market-to-market dos swaps, em virtude da reorganização, também líquido das baixas de créditos sobre prejuízos fiscais. O lucro da Simpar foi recorde, totalizando 157 milhões de reais, que é um incremento de 120% em relação ao ano anterior, e aquilo que a gente pode entender que é recorrente, mesmo tirando esses efeitos legítimos, porém pontuais, seria de 13 milhões de reais. Passando para a página seguinte, a gente tem então um grande resumo dos resultados do segundo TRI aberto por empresa e totalizando da Simpar, né? Eu acho que aqui o importante é frisar aos senhores é que, se olhássemos por dentro do trimestre, posso afirmar que todas as nossas empresas estavam positivas e com lucratividade ascendente. E aí, como resumo de performance de todas as nossas empresas, né, como vocês puderam ver, tiveram empresas que não foram afetadas em função da característica do seu negócio, como Vamos, CS Brasil. Tivemos aqui no resultado consolidado da Simpar 2,2 bilhões de reais de receita líquida, 200 milhões de reais no EBIT, 470 milhões de reais, que é aqui a medida, né, a própria geração de caixa, com um impacto que eu considero pequeno, perto da crise causada pela pandemia, caiu apenas 9%, e o lucro líquido recorde de 157 milhões, 120% maior que o mesmo período anterior, sabendo que aqui existe um efeito pontual, mas legítimo, da realização do market-to-market de swaps líquido de certas baixas de crédito e prejuízo fiscal em função da reorganização. Mas, excluindo esses fatores, ainda assim, num trimestre tão desafiador, o grupo teria registrado um lucro líquido de 13 milhões de reais, com uma alavancagem 3,9 vezes. A alavancagem essa sob controle, onde nós entendemos, pelos dados que a gente tem até o momento, já indicarão o retorno gradual ao nosso processo de desalavancagem. Com isso, gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor. Obrigado, Denis. Agora, então, aqui na página 10, nós vamos falar sobre as aquisições anunciadas recentemente, aquisições estas feitas pela nossa controlada, a JSL. Adquiriu 75% da Fadel por 159 milhões de reais. Fadel, então, uma empresa fundada em 2001 pelo Ramon, do qual, então, passamos a ser sócio e terá a sua gestão completamente independente, liderada pelo seu fundador. Essa empresa tem uma grande participação no transporte, na distribuição urbana de bebidas e alimentos, tendo clientes importantes e relevantes e reconhecidos pelo seu alto nível de exigência, sendo que a Fadel se destaca pela sua governança, eficiência e qualidade e execução com baixo custo, tendo seu retorno compatível com os seus investimentos, mesmo num mercado tão exigente. O racional estratégico, tanto a Fadel quanto a JSL, terá sinergia, seja no custo de insumos, na melhoria de gestão entre as duas companhias, além de termos novos clientes que podemos fazer cross-selling entre eles. Tudo isso é importante lembrar que estamos aguardando a aprovação do CAD.
A JSL, também é nossa controlada, adquiriu 100% das ações da Transmoreno, uma empresa que foi fundada em 78, que ela tem como sua atividade principal o transporte de carro 0 km, tendo uma aliança comercial há muitos anos com a Renault e com a Nissan. Essa companhia, a JSL, é nossa controlada, adquiriu 100% das suas ações por 310 milhões de reais. Esse movimento está dentro da nossa estratégia. O transporte de carros 0 km era menos de 2% da nossa receita. Com essa aquisição, passa então a ter maior relevância no nosso serviço. Acreditamos que juntos com a Transmoreno, Renault e Nissan, podemos desenvolver inovações que contribuam ainda mais com a fidelização e ter um cross-selling oferecendo outros serviços na indústria automobilística. Essas aquisições pela nossa controlada JSL estão em linha com o nosso planejamento estratégico, que cada vez mais está em mais setores de economia, oferecendo outros serviços logísticos e podendo, entre esses segmentos, oferecer cross-selling para os atuais, para os futuros clientes. Lembrando que as aquisições que a nossa companhia tem feito têm sido pontuais e estratégicas extremamente complementares, trazendo gente diferenciada, clientes importantes e qualidade na sua execução. Agora, então, na página 11, nós falamos da oportunidade e estratégia de cada empresa controlada pela Simpar. Quando falamos da JSL, é uma empresa que, com essa reorganização empresarial, ela está pronta para entrar num novo ciclo de desenvolvimento, seja orgânico ou através de aquisições. Aquisições essas que contribuirão, seja por entrar em alguns setores ou serviços complementares daquilo que executamos, que a gente possa trazer gente diferenciada e clientes que a gente possa contribuir, oferecendo ainda mais serviços que contribuem com a fidelização e com o desenvolvimento da companhia. No nosso conselho, temos avaliado também com a JSL, conforme já anunciado ao mercado, vir acessar o mercado de capitais, atraindo investidores que queiram participar desse desenvolvimento. O que nós acreditamos que o Brasil, com a sua logística, tem grandes oportunidades de melhoria e desenvolvimento das companhias logísticas, e a JSL tem uma plataforma única de serviço e de diversificação de setores, com gente muito diferenciada que contribui e tem o seu histórico de liderança nos últimos 19 anos. Quando falamos da CS Brasil, é uma empresa que hoje tem na sua receita mais de 80% de gestão e terceirização de frota. Serviços esses oferecidos ao setor público e de capital misto. A CS Brasil tem um nível de governança extremamente diferenciado através da sua transparência, seja pela sua sala de monitoramento quando participa nas concorrências, ou do seu site de transparência que mostra todos os contratos, com preço, prazo e clientes que temos prestando serviço. Temos como foco cada vez mais a excelência do nosso serviço, mas este serviço da CS Brasil é um serviço que também resulta cada vez mais na melhoria da qualidade da prestação de serviço do setor público, devido à disponibilidade da frota. E acreditamos que tem um grande potencial de crescimento, cada vez mais que o setor público melhore a sua gestão, a frota também é um instrumento de melhoria da gestão ao cidadão, seja na saúde, seja na segurança e no seu desenvolvimento. Temos a BBC, que é uma companhia de leasing e uma conta digital, que pagamos o caminhoneiro através da conta digital e financiamos caminhões e automóveis através da nossa companhia de leasing. BBC é essa instituição de serviços financeiros que contribui para a fidelização e o desenvolvimento de todas as empresas controladas pela Simpar. Temos a Vamos, é uma empresa de locação de máquina, caminhões e equipamentos, de contratos na sua grande maioria, mais de 90%, com ou sem manutenção, sempre sem operador, que o cliente tem cada vez mais buscado essa alternativa de locação, que ele deixa de fazer CAPEX, tem OPEX, ele foca no seu negócio sem fazer investimento. A Vamos tem um posicionamento único e diferenciado pela sua rede de concessionária de caminhões, de máquinas, seminovos e o seu foco principal de atividade, tendo hoje mais de 15 mil itens, sendo a maior compradora de caminhões do Brasil e, como consequência, tendo a sua escala oferecendo vantagem extremamente competitiva aos seus clientes. Movida,
continua seu crescimento impulsionado por movimento de substituição de propriedade pelo pagamento pelo uso. A gente acredita que tanto o segmento da Movida como o da Vamos é extremamente incipiente, com grande potencial de desenvolvimento, sendo o seu grande diferencial o nosso do grupo como um todo, que é o DNA de prestar serviço através de gente diferenciada. Acredito cada vez mais que ativos cada vez mais terá menos diferença entre eles. E o grande diferencial é o serviço, a excelência de estar a serviço do seu cliente, não só para atendê-lo, como encantá-lo e com isso fidelizar a nossa relação comercial que tem acontecido nos últimos anos. Temos também a Original, concessionária de automóveis, que é um negócio completamente independente, extremamente complementar às demais empresas do grupo. Então aqui nós falamos um pouco de cada companhia, controlada pela Simpar, os negócios, as áreas e algumas das oportunidades que tem. A nossa maior felicidade é com essa reorganização, ter a certeza que estamos iniciando um novo ciclo com gestão de empresas completamente independentes, mas todas elas com grande potencial de desenvolvimento e de melhoria de margem dos seus retornos. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês, em nome de toda a nossa equipe, e abrir então agora para perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Bradesco BBI. Pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Tenho duas questões rápidas aqui em relação ao M&A. Queria entender se existem novas aquisições aí no pipeline similares com a da Fadel e da Transmoreno anunciadas recentemente, e também se no caso da Transmoreno a gente pode pensar que existe alguma expectativa de expansão de market share nesse setor de transporte de veículos agora. Bom dia a todos. Desculpa, é Gabriel, né? Bom dia a todos. Bom dia, Gabriel. Vamos lá. Faz parte da estratégia da nossa companhia há muitos anos sempre avaliar algumas oportunidades de M&A. As nossas empresas controladas pela Simpar, desde a nossa origem, nunca foi o fundamento dela se desenvolver só através de M&A, mas sim olhar pontualmente, de uma forma estratégica, algumas oportunidades. Isso a gente sempre fez, temos feito nos últimos anos, mas além de ter um tempo de maturação natural, porque a gente busca qualidade nessas aquisições de setor, de cliente, de gestão, com muita qualidade, nós também estávamos na reorganização que nós estamos fazendo hoje, a reorganização de ser criada uma holding pura da Simpar. Nasce, então, a JSL com seu foco na logística. E essas duas aquisições que vocês viram, a gente tem avaliado já há algum tempo. Existem outras, temos obrigações de avaliar. Hoje temos uma célula menor, mas extremamente fazendo um trabalho estratégico com foco em M&A. Isso pode acontecer sim. A gente não está aqui para vender expectativas do futuro. Vamos contar realmente fora do nosso planejamento com crescimento orgânico, a nossa solidez junto aos nossos clientes, de relacionamento, desenvolvimento de novos serviços, de cross-selling, tá certo? Mas a logística é um segmento fragmentado que tem grandes oportunidades de consolidação através de orgânico e inorgânico. Então, a gente, quer dizer, eu modesta parte, eu estou no segmento há 40 anos, tenho 53 anos, mas comecei com 14 anos, e tenho um diálogo forte, acho que tenho confiança no setor para manter esse diálogo. Então, vou dar um exemplo para vocês. A Transmoreno, a primeira conversa foi há 4 anos atrás. Você pega a Fadel, acho que foi o negócio mais rápido que aconteceu, pela empatia do nosso sócio, o Ramon, que eu tive com ele para muito grande, a confiança, acredito que ele também tenha sido por mim, mas mesmo assim foi 18 meses de conversa, de namoro e tal. Então, são coisas que a gente tem várias dessas conversas, em mercado extremamente complementar, mas que jamais dá para confirmar ou afirmar que será feita a concretização, não. Mas acho que temos credibilidade junto aos empresários de manter as conversas sempre em sigilo e anunciar sempre no negócio depois de já concluído e não vender aos nossos investidores ao mercado uma expectativa falsa que não depende só de nós. Afinal,
um casamento depende dos dois lados. Então, esse é um ponto. Quanto ao market share da Transmoreno, eu vou ser sincero para vocês, então nós não sabemos que a Transmoreno tem um contrato, tem uma relação com a Renault, tem uma relação com a Nissan, presta um excelente serviço com bastante qualidade, e é essa oportunidade que a nossa companhia viu. E foi nisso que a gente fez essa aquisição. A gente acredita, sim, quanto ao market share, que isso aí é destino, não pode fazer parte do planejamento se acontecer. Mas, com certeza, nós temos no nosso DNA de fazer mais cross-selling e sempre tentar melhorar muito o serviço que é prestado. A gente espera, assim, nesse segmento, através da Transmoreno, melhorar, ter mais qualidade e, com isso, fidelizar cada vez mais o nosso cliente e buscar encantar o cliente do nosso cliente. O que é isso? A montadora vende o carro para alguém, seja para concessionária, ou seja para grandes frotistas. Nós pretendemos, através da Transmoreno, encantar esses clientes da montadora, sendo isso o nosso maior selo de diferencial. Esse é o nosso foco. Quanto ao market share, é destino, a gente torce para que a indústria automobilística cresça, que automaticamente isso também cresce. Obrigado, Gabriel. Acho que contei pelos 2 pontos. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Está ótimo, muito obrigado. Próxima pergunta vem do Sr. Werner Roger, da Trigo no Capital. Sr. Werner, pode prosseguir. Bom dia, Sr. Fernando, parabéns aí pelo resultado, pela CIPAR, estivemos lá presente, realmente ficamos bem satisfeitos com o resultado. E ao Denis também parabéns aí pela gestão financeira, um momento tão difícil, conseguir uma captação alongando as linhas, com custo bem razoável. São 2 perguntas. Primeiro, em relação a... o Sr. Fernando comentou que os negócios são independentes, mas, ao mesmo tempo, o grupo é o maior comprador de caminhões do Brasil. Se na negociação de caminhões poderia ser negociado um pacote envolvendo as diversas companhias, logicamente, cada um de uma forma independente, mas negociar uma quantidade de condições que seja extensiva para todas as subsidiárias, mas realmente cada um fazendo seus negócios separado, mas com, digamos, um preço, uma condição igual para todas. E a segunda pergunta é dentro da Vamos, dado aí as oportunidades no setor de saneamento, infraestrutura, o crescimento que o Brasil vai ter, e também no agronegócio, minha dúvida é se a Vamos pode crescer bastante nesse segmento, na locação máquinas agrícolas, colheitadeiras, que no Brasil é incipiente. A gente sabe, comparado com a Argentina e Estados Unidos, o Brasil está engatinhando, e também nas obras de infraestrutura, aquela linha amarela, o offload, se a Vamos também pode entrar ou aumentar sua participação nesse negócio, e, logicamente, crescendo também nos caminhões, e nos outros serviços. Obrigado. Obrigado, Werner. Fernando. Nós temos em todos os nossos negócios, volto a dizer, as empresas são controladas, têm gestão e diretoria e gestão completamente separada, de ponta a ponta. E tem aquelas que têm a sua predominância. Por exemplo, quando você fala em compra de automóvel, a predominante é a Movida, que compra automóvel, quer dizer, no seu maior volume. A CS Brasil também tem feito compras fortes e significantes. Como é que funciona? A Movida negocia a compra. Se for de interesse da Movida, ela oferece se a CS Brasil quer aderir. E quando a CS Brasil ganha algum contrato, ela vai fazer essa negociação, ou ela usa o preço que a Movida tem, se a Movida tiver interesse, ou ela faz a negociação direta com a montadora, e aí ela, inclusive, pode oferecer para a Movida. Então, realmente tem completamente a sua independência, mas nessa hora elas têm usado, quando tem interesse dos seus diretores, da sua independência, têm usufruído da escala uma da outra. Isso realmente acontece. E realmente tem tido escala, quando você fala isso, respondendo como é que funciona a parte relacionada. É completamente independente, uma pode ou não e a outra pode ou não aderir. Eu vou te dar um exemplo até dentro da pergunta que você está dizendo sobre a Vamos. Hoje, não tem dúvida nenhuma, a maior compradora de ativo nosso do grupo de caminhões é a Vamos.
A logística é uma empresa que ela tem bastante ativos, nós temos um asset light e um asset heavy, são as duas coisas completamente separadas, sendo que a grande parte do ativo hoje da logística são as carretas, que é a parte de trás, que trabalha com muito agregado, né, que ele é um mix. Além disso, tem alguma coisa de máquina, caminhões, tem muito movimento interno, a logística é a maior empresa, o maior serviço de portfólio logístico do Brasil, então tem vários ativos. Quando ela vai comprar alguns caminhões, que são poucos hoje os ativos da logística comparado com o da Vamos, ela pode sim usufruir do preço que a Vamos paga. Geralmente a Vamos faz isso, é o benefício que a Vamos tem hoje, já te respondendo um pouco. A Vamos continua se desenvolvendo forte, está tendo aí, como vocês podem ver, o primeiro semestre excelente. E mais do que a excelência do número do primeiro semestre, é o que ela tem fechado de novos contratos com os clientes. Então ela já fez, a Vamos acabou de fechar agora, dando um número para vocês, mais de 1.500 caminhões comprados nesse momento aí, há um mês atrás, 40 dias atrás, para receber nos próximos 6 meses. É a maior compra feita histórica no Brasil de volume anual, muito menos para receber nos próximos 6 meses, além do que ela já comprou nos primeiros semestres desse ano. Isso é de muito negócio concluído, a expectativa do portfólio que o negócio tem é fantástico e cada vez mais as empresas vêm entendendo essa alocação. Então ela tem usufruído de uma escala fenomenal e nessa negociação ela deixou a janela aberta que pode ser para outra empresa do grupo que caso tenha interesse nesse semestre de fazer compra. Então funciona dessa forma, ela tem se desenvolvido extremamente bem. Quanto à alocação de máquinas e equipamentos, mais um negócio, velho, o posicionamento da Vamos ele é único. Ele tem uma rede de concessionárias de tratores Valtra e tem se desenvolvido muito bem com uma excelência modesta parte, é importante pós-venda, criaram uma estrutura, uma gestão independente, tem atendido os clientes e tem gerado mais negócio e também tem gerado negócio de aluguel. E ela foi nomeada agora no semestre passado, um negócio menor, mas importante, fazenda de tratores e máquinas Komatsu no Mato Grosso, no Centro-Oeste, que também tem ido muito bem e oferecido serviço de locação também. Então ela tem se desenvolvido, as empresas têm percebido esse potencial e ela tem usufruído dessa escala e da plataforma única de negócio que ela tem, que é concessionária de caminhões, máquinas agrícolas, máquina agora amarela da Komatsu, que tem um potencial grande, e o seu braço principal de locação, sendo aí a maior compradora de caminhão de uma forma disparada no Brasil, e consolidando alianças com montadoras importantes nesse momento difícil, fazendo uma compra desse tamanho e tendo com isso um preço melhor e mais agressivo aos nossos clientes. Então esse é um pouco da história, mas desculpe que eu me alonguei um pouco, mas pode dar uma fotografia não só como a gente respeita a governança de parte relacionada entre empresas, mas a importância da escala e como tem se desenvolvido a banca. Muito obrigado. Tá, muito obrigado pela resposta e mais uma oportunidade aí de cross-sell aí, a Movida, né, com a Transmoreno, certamente acho que tem oportunidade aí, mas muito obrigado aí pela resposta. Mais uma vez, lembrando, senhores, que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. So your question from the left, from the queue, is part 2. Our next question comes from Jane Nicholson. Please, you may proceed. Hi, thank you. Can you tell me a little bit about the credit implications of your reorganization? And in particular, S&P has you on watch negative for a possible downgrade. What are your recent discussions with the credit rating agencies, and what risk of a downgrade do you see? Thank you. Hello, Jane. This is Dennis. I will answer in Portuguese, and simultaneous translation should be given to you, right? But thank you very much for your question. You're going to help me to clarify the aspect about the rating agencies. O que ela perguntou foi como é que foi a conversa com as agências de rating, que tem a S&P colocou o rating da JSL Logística em negative watch, né? Aproveitando aqui para clarificar esse assunto,
Quando da reorganização do grupo e a Simpar, então, assumiu essa posição de holding e todas as demais empresas, né? O que antes era o rating consolidado do grupo, que olhava a partir da JSL SA, passou a ser olhado a partir da Simpar, né? E esse rating, nas conversas que nós tivemos com eles, e alguns já divulgaram, ele não tem alteração do ponto de vista consolidado. Ele não tem alteração de rating na classificação internacional, ele não tem alteração na classificação nacional. Muito bem. Quando você olha a JSL SA, especificamente, agora a operação pura de logística, aí você tem essa situação da S&P, já tem uma confirmação dos ratings na Fitch. Então, em termos de grupo e do consolidado, nada mudou, mas eles estão agora emitindo os ratings a partir do olhar da Simpar na função de consolidação de todas as empresas. Jenny, it's okay? Do you think that there's a risk of a downgrade of the JSL bonds, and for what reason would S&P downgrade the company or maintain the rating? Thank you. No, I don't think so. Ela perguntou se tem um risco de downgrade dos bonds, né, do rating dos bonds. Eu estou afirmando para ela que não. Na nossa conversa, esses ratings também seriam mantidos. Ok, Jenny? Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta vinda do webcast. Nossa próxima pergunta vem de Thaís, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Obrigada. Bom dia, Fernando. Bom dia, Denis. Obrigada pela oportunidade. Queria fazer uma pergunta para o Fernando, por favor. Fernando, olhando então para a JSL Logística, se você conseguisse resumir as vantagens competitivas da companhia em 3 pontos, em alguns pontos principais, quais seriam eles, por favor? Obrigada. Aí, bom dia. Eu acho que são vários, né? Eu acho que nada dá certo, eu sempre brinco, por um único motivo e nada dá errado por um motivo só. É igual acidente. Geralmente são vários fatores. Eu acho que primeiro é o seguinte, nós somos uma empresa com histórico muito forte, com DNA e valores muito definidos. E temos uma história de mais de 60 anos. O passado não nos garante o futuro, mas com certeza ele constrói e dá os alicerces para o nosso presente, para continuar o nosso desenvolvimento. Então, vou te dar alguns exemplos. Primeiro é o seguinte, a logística, prestar serviço, ele é realmente uma arte. A gente não vende um produto, um carro, uma roupa, etc. A gente vende um serviço não bem mensurado. Então, você tem que ter um histórico de entrega. Isso, modesta parte, a gente tem. Vou te dar um número, Thaís, um negócio diferenciado dos 10 principais clientes nossos, prestando serviço para eles há mais de 25 anos. Então, esse é um dos históricos. Nós temos alguns históricos de algumas aquisições. Todos os clientes das empresas que nós adquirimos são clientes até hoje e temos históricos de mais cross-selling, ou seja, a gente presta mais serviço para esses clientes. Se você buscar o histórico, infelizmente, você tem pouco histórico de empresa de logística com governança e com desenvolvimento de uma forma sustentável. Nós temos uma capilaridade no Brasil inteiro, uma infraestrutura que assegura uma entrega. Isso, quando eu digo, nós temos um reconhecimento de entrega dos nossos clientes bastante grande. Isso é o que tem de mais valor na nossa empresa. Porque um cliente, quando te contrata, ele busca saber o seu histórico com outro.
que é a maneira dele certificar a qualidade do serviço que ele vai receber. Eu acho que isso é muito importante. E um dos itens extremamente importantes nisso, o que é? Nós temos uma célula que a gente estuda os negócios muito bem estudado, para você fazer uma base de preço, não só preço, como estrutura de atendimento se você for contratado. É isso que gera essa relação com o cliente de tanto prazo. Você entender muito qual é a necessidade dele e com isso você precifica coerente que você vai entregar, apresentando para ele, muitas vezes, não o melhor preço, mas o melhor custo-benefício. A gente sempre busca, falei há pouco no call, encantar os clientes do nosso cliente, que você fideliza o seu cliente. Então, esses são alguns dos 3 pontos. E como é que nós conseguimos fazer isso? Eu sempre brinco. Se você quiser convidar 10 pessoas para um churrasco, é difícil você reunir 10. Um pode, outro não pode, outro não sei o quê. Nós temos gente comprometida. Eu vou dar um número que é um negócio interessante, esse dia a gente olhando. De 114 gerentes que nós temos na companhia, gerente geral que cuida dos nossos negócios, eles têm uma média de 10 anos de empresa. Então, tem 10 anos em média. E tem 35 anos, 37 de idade. Mas nós temos muita gente nova que chega, que também nos contribui com a gente. Então, esse mix de gente com experiência e de gente nova faz o grande diferencial da empresa, é a nossa gente, é a nossa equipe. Então, eu acho que são algumas coisas que essa resiliência de entrega faz a diferença no nosso desenvolvimento e no reconhecimento pelo mercado. E, infelizmente, quando você vê alguma história de algumas empresas que aconteceram de logística, ou porque não se profissionalizaram, não criaram governança, ou porque não tem um histórico de trabalho junto, você, infelizmente, elas acabam não conseguindo se desenvolver e acaba tendo alguns problemas. Realmente, o setor de logística ele é um setor diferenciado, que é a história consolidada, é que você consegue continuar um desenvolvimento sólido e de maneira construtiva e sustentável. E, só para finalizar, cada vez mais as grandes companhias têm dado valor para quem tem governança e sustentabilidade. E a gente acha que esse é um posicionamento, não vou dizer que é único, mas que são de poucos, que nós nos diferencia mais dos nossos concorrentes. Então, desculpa ter me alongado um pouco, mas eu acho que são alguns pilares de combinação sem ser um motivo que leva a gente a esse posicionamento único de plataforma de serviço, porque é o maior portfólio de serviço e está nos mais recentes setores de economia com relacionamentos tão longos com as principais indústrias dos setores que a gente opera. Obrigado, Thaís. Não sei se completou aí um pouco, mas espero ter atendido. Obrigado. Tá excelente. Obrigada. A próxima pergunta vem do senhor Lucas do Santander. Senhor Lucas, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernando, Denis. Eu tenho uma pergunta mais pontual aqui em relação a Vamos. A gente viu que receita de serviço do aluguel até acelerou aí nesse segundo tri, né, cresceu bastante. Eu queria entender um pouco a dinâmica de serviço na parte de contrato, entre o que vai com manutenção e sem manutenção. Quando a gente pega, por exemplo, o retorno aqui da Vamos também subiu nesse segundo tri, então eu queria entender se houve eventualmente uma aceleração nessa dinâmica entre contratos com manutenção, né, que tem um retorno marginal maior, e entender essa dinâmica nesse cenário de pandemia. Obrigado. Oi, Lucas, Denis. Em relação a Vamos, aí na parte de retorno da melhoria, tem sim mais contratos com serviços sendo feitos, como também eles inauguraram esse ano um contrato com serviço no setor agro, é uma coisa inédita e continua o foco em tentar oferecer uma solução completa, mas tem também uma performance muito boa de toda a rede de concessionários, tanto de veículos pesados quanto de máquinas e equipamentos, que como é um negócio que requer pouco capital e de giro, sempre impulsiona, fica como uma alavanca aí positiva que impulsiona o retorno do negócio como um todo. Agora deixa aqui o Fernando completar. Bom, Lucas, é um negócio que realmente vamos bem desenvolvendo cada vez mais. Os clientes, quanto mais percebem o valor de locação e de ter aquisição, a Vamos também tem vendido isso com o serviço. Faz parte da estratégia, ela tem se desenvolvido bastante forte
nessa parte da locação de longo prazo, oferecendo serviço e até garantindo a disponibilidade do equipamento para o cliente. Ok? Perfeito. Obrigado, pessoal. Tem uma pergunta que o Ronald, o diretor da RI, vai fazer a gentileza aqui só de ler para que a gente possa responder. Bom dia, nós recebemos uma pergunta do Fernando, do Banco Santander. Ele pergunta qual será a política de aval de fianças entre as empresas que são 100% controladas pela Simpar e qual a estratégia de endividamento da holding Simpar. Muito bem. Bom, as empresas, depois da reorganização, elas ficaram assim, totalmente separadas e independentes. Então, não há a concessão de avais cruzados. Essa pergunta também tem uma visão a partir da Simpar, e o que a gente tem praticado, na verdade, à medida que as companhias têm ficado maduras e se desenvolvido, elas andam por si só. Mas eu reforço que toda vez que a gente tiver alguma companhia em processo de desenvolvimento, a gente vai estar lá para suportar ela da maneira que for requerida. Quanto ao endividamento da Simpar, ele está 1,6 bilhão de dívida líquida, 1,6 bilhão de dívida líquida, e a nossa intenção é ir reduzindo ele gradualmente. É uma pergunta comum que se faz, eu estou olhando ali no detalhe da internet, quanto à questão fiscal, ineficiência fiscal. A gente tem a opcionalidade de 2 regimes tributários, onde um deles pode otimizar essa questão tributária se e quando você tiver a monetização meio que parcial de algum dos nossos investimentos, lembrando que a gente quer manter todos os investimentos que nós temos e tendo o controle deles, só para que ninguém confunda isso. Mas eu queria dar um número para vocês. O número que a gente tinha aqui dentro do grupo, como o número de referência do endividamento líquido da holding, que hoje está aí, a Simpar é uma realidade, acho que no final de 2018 ele era cerca de 3 bilhões. Hoje ele é 1 bilhão e 600. Isso mostra a capacidade de redução dessa dívida, onde muito disso veio do orgânico, do recebimento que foi produzido pelas empresas abaixo, mas também teve ali alguma coisa de usufruto do mercado, como a gente fez no caso de Movida. Sendo que, só para lembrar, a Movida, num determinado momento, nós apoiamos ela, o mercado não veio, né? Isso fez com que a nossa dívida líquida de holding fosse a 3 bi, e no momento consecutivo, onde ela já tinha entregue e resolvido várias das questões que permitiram ela se desenvolver ainda melhor, a gente então retornou com esse capital. E aí, obviamente, contribui em parte para essa redução. Então, a ideia é realmente vir reduzindo essa alavancagem gradual. Nosso plano base é sempre desenvolvimento orgânico, mas se oportunidades de mercado de capitais acontecerem, é capaz disso acontecer muito mais rápido. Só como informação, a Simpar, em 30/6, tem uma posição de caixa de 2,2 bilhões de reais e vencimentos lá em 2024. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Simões para suas considerações finais. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir. Quero aqui mais uma vez, em nome de todos nós da nossa equipe, agradecer. Nós estamos hoje num dia além de histórico para nós. Estamos hoje também com um recorde de participantes. Estamos com mais de 250 participantes nesse call, o que para nós é um momento de grande felicidade. E hoje, para nós, é um novo marco na nossa história. Realmente, nós acreditamos muito nisso. É um movimento estratégico que a gente vinha construindo há 4 ou 5 anos, anunciando para o mercado, que fazia parte da gente, separar as empresas. Agradecemos a vocês que nos educam, vocês investidores, instituições financeiras que sempre pedindo a melhor informação possível. Isso faz a nossa governança melhorar muito a cada dia, e foi a geração dessa construção das empresas independentes também muito fruto disso.
Aproveito mais uma vez para agradecer a todos os nossos colaboradores que trabalharam duro, de noite, e com isso nasce uma holding pura, que é a Simpar. Nessa holding, além de nascer a holding pura, também passa a ter a JSL, que passa a ter um foco exclusivo em logística. Ainda agora há pouco me fizeram a pergunta para a JSL, eu brinco que dos nossos negócios que nós temos, foi quando eu comentei do churrasco, pode dar o dinheiro que for recurso. Para mim, que trabalho na companhia há 40 anos, sou filho do fundador, que tem toda a história modesta parte do DNA do nosso negócio, mas jamais eu conseguiria hoje fazer uma empresa de logística como nós temos a JSL, pela sua característica e pelos seus entranhamentos de prestação de serviço com qualidade e excelência dentro das principais indústrias e setores do Brasil, o que dá essa resiliência, não só de receita, como de relação comercial com os clientes. Nasce a JSL. A JSL é importante, agora dando uma pincelada para vocês, um pouco de cada empresa. A JSL ela nasce com uma estrutura de capital, conforme vocês podem ver, que fez parte da nossa estratégia dessa separação de empresa, ela ficar com a estrutura de capital dessa forma, para quem sabe aí o possível movimento ou não no mercado, acionar o mercado de capitais, conforme o Denis falou, e nós anunciamos isso. Estamos realmente vivendo um momento único e acreditando muito que a logística pode entrar, como todas as nossas outras empresas, num novo ciclo de desenvolvimento. Agora com foco exclusivo em logística e lembrando que quanto mais difícil é a situação, mais as indústrias querem serviços customizados para elas terem o seu custo de produtividade reduzido. Quando nós falamos da Movida, já ontem anunciou os seus resultados. Quero mais uma vez parabenizar o Renato e o Edmar pelo excelente trabalho que eles fizeram junto à equipe, com agilidade, com determinação e, conforme vocês podem ver, já retornando ao seu rumo, ao seu planejamento normal de desenvolvimento de uma maneira sólida e bastante construtiva. Vamos falar um pouco dela, que vem vivendo um momento único pela sua estabilidade, pelo seu posicionamento no mercado. Realmente é um negócio fantástico. A CS Brasil, quanto mais as gestões públicas melhoram, quanto mais o povo exige serviço, mais eles precisam de ter mobilidade através de veículos. Isso vem aí pontualmente viabilizando também o desenvolvimento de uma maneira muito sustentável e com uma governança excelente que modesta a parte da serve de referência à maneira da governança da CS Brasil. E a BBC e o Original, empresas menores, mas extremamente complementares com o nosso negócio. Então, realmente a gente fala sempre que não acredita em sucesso, mas a gente acredita em momentos de felicidade. Acho que a Simpar e as suas controladas, todas elas com grande oportunidade de desenvolvimento, com gente, com gestão separada, vem realmente vivendo um momento importante de felicidade. A Simpar nasce, gente, com valores fortes, com cultura e com valores com DNA diferenciado. Temos como alguns de nossos principais objetivos preservar os nossos valores, o modelo de gestão e buscar sempre as melhores práticas de governança em todas as nossas empresas controladas e na holding. Queremos gerar valor, mas valor com sustentabilidade, desenvolvimento para todos os nossos stakeholders. Fazemos questão disso. Só acreditamos em desenvolvimento sustentável. Queremos e faremos, e não mediremos esforços, para direcionar e controlar a execução do plano de negócios de cada companhia, embora com gestão completamente independente, tenham a obrigação de representar os senhores acionistas, ajudando e contribuindo e dando suporte que as nossas controladas precisarem, mas também corrigindo e controlando e direcionando os seus rumos, mas não executando. Eles têm autonomia total para execução com metas e planos de objetivos de uma forma muito clara. Não vamos medir esforço na Simpar para todas as empresas para cuidar de gente, que é o nosso maior ativo, formar e desenvolver gente. Mas também quero dizer para vocês que aprender com eles, porque a nossa gente é que está na frente do campo, ouvindo o cliente, as instituições financeiras que nos apoiam, vocês investidores, sempre aprendemos muito com eles. Gente é o nosso maior diferencial. Afinal, quem constrói tudo são eles. E para finalizar, quero dizer para vocês o seguinte: nós temos como valor da Simpar uma devoção muito grande por serviço. Cuidar de gente é diferença. Ter simplicidade para ter agilidade, para ter foco. Independente do nosso tamanho, ter agilidade sempre de uma empresa pequena com praticidade e simplicidade. Ter atitude de dono,
nós temos que ter atitude toda independente do tamanho da nossa companhia. Ter sustentabilidade e, lógico, sem dúvida nenhuma, ter lucro. Né? E sem lucro, você não tem desenvolvimento nenhum tipo de sustentabilidade, e nós temos orgulho de falar que trabalhamos para buscar também o nosso retorno justo para continuar assim se desenvolvendo. Então, quero reafirmar a todos vocês que hoje iniciamos um novo ciclo de desenvolvimento em todos os nossos negócios, para que a gente usufrua das bases que nós construímos nos últimos anos, com capitais de vocês que têm nos confiado, e com isso a gente tem, conforme vocês disse, não só melhorado a nossa alavancagem, como estamos trabalhando duro para tentar manter a nossa alavancagem no final deste ano parecida com a final do ano passado, mesmo com toda a pandemia e com todo o capex que a companhia tem feito para continuar o seu desenvolvimento. Mais uma vez, quero reafirmar o nosso compromisso de trabalhar duro para continuar merecendo a confiança de todos vocês. É isso que nós esperamos. Vocês podem confiar que nós não mediremos esforço para isso. Em nome de todos nós, colaboradores do Grupo Simpar, das nossas controladas, quero agradecer mais uma vez a confiança de todos vocês e a oportunidade de estar aqui contando um pouco da nossa história e dividindo com vocês esse momento de felicidade. Obrigado, bom dia e bom final de semana a todos. A teleconferência da Simpar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.